como identificar os gatilhos aí que te fazem usar a substância aí que está destruindo a sua vida aí de alguma maneira, seja ela lícita ou ilícita, droga ou álcool, seja lá o que for. Todos nós adictos temos gatilhos aí durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Gatilho, para quem não sabe, é aquele que te dá aquela fissura, que te dá aquela vontade de estar usando ou consumindo qualquer tipo de substância. Por muito tempo, mas muito tempo mesmo, quando iniciei essa minha jornada de recuperação, eu parei e comecei a me autoanalisar para identificar quais eram os momentos do meu dia, como eu faço até hoje, eu ando com um caderninho, aonde seja que eu vou, eu tenho um caderno com uma caneta, porque se me vem um clique, se me vem uma ideia, se me vem algo, eu tenho como anotar alguma sensação, alguma emoção que eu estou sentindo. Em determinado momento eu anoto para identificar o porquê eu estou sentindo aquilo. E assim foi como eu fiz comigo mesmo. Eu parava e observava quais eram os momentos do meu dia em que eu sentia essa necessidade de consumir alguma coisa. E eu cheguei a algumas conclusões, que foram as seguintes: quando eu me estressava, principalmente com a minha esposa. Esse para mim era um dos maiores gatilhos que eu tinha. O fato de eu não saber lidar, de eu não saber conversar, de eu estar fugindo do problema. Olha só como é importante, assim como eu falei no vídeo dos adolescentes, para quem não assistiu, a importância do pai e da mãe na criação do filho. Minha mãe, que eu a amo de paixão, beijo mãe se estiver me assistindo, minha mãe ela tem um problema até o dia de hoje, ela sabe disso, e eu não tenho problema em comentar assim abertamente. Que minha mãe ela foge dos problemas dela. Se ela tem algum problema, você liga para falar com ela, ela desaparece, desliga o celular, não atende a porta. E eu acabei herdando isso da minha mãe, de alguma maneira. Então, o que acontecia comigo? Com qualquer discussão, qualquer problema trivial aí do dia a dia, eu fugia dos problemas. E qual era o meu mecanismo de fugir de um problema? Droga. Então, o que eu fiz? Eu identifiquei qual era a causa, o que fazia eu cair no uso da substância. A causa número 1 era eu fugia dos problemas, não enfrentava os problemas. Ah, eu tô, não sei, devendo para alguma pessoa, a pessoa vai me ligar, eu não atendi o telefone, eu desligava o celular. Inconscientemente, eu estava repetindo os mesmos padrões da minha mãe. Você consegue ver isso, o quanto, ou a base, o quanto que simplesmente aí, o que o pai e a mãe nos ensina interfere diretamente na nossa educação, no nosso futuro? Então, esse foi um gatilho que eu identifiquei. E quando eu tinha um problema, que eu tinha que resolver, uma discussão, algum problema, qual que era a minha fuga? Era ir para droga. Então eu descobri, gatilho número 1, eu não enfrentava os meus problemas de frente. Então a partir desse momento eu comecei a todos os problemas que eu tinha, eu não deixava para depois, não fugia do problema. Foi uma bosta no começo, para falar a verdade, porque é difícil. Muita gente tem vergonha de falar, de enfrentar situações, de, de se pôr em situações complicadas assim. E eu era uma dessas pessoas. Então eu consegui identificar esse gatilho. O gatilho do problema. Um outro gatilho que eu tinha era que eu tinha ancorado dentro de mim o quê? Todas as vezes que eu ia cozinhar, todas as vezes que eu ia fazer comida, eu tinha que tomar cerveja junto. Então meu cérebro, ele já tinha isso programado nele que cozinha, cerveja. Então, e para quem é adicto sabe, cerveja puxa o cigarro, que puxa outras coisas aí seguidamente.
Então, eu identifiquei outro gatilho meu de uso, que era quando, ó, para vocês verem o quanto parece idiota, mas para mim cozinhar, o simples fato de fazer comida, me fazia usar droga. Olha que absurdo. Mas o problema aí é a programação que a gente tem no nosso cérebro. Aprendi a reprogramar, para quem não sabe, eu sou reprogramador mental, terapeuta, tenho formação em programação neurolinguística e aprendi isso, aprendi a lidar com isso e aprendi a eliminar esse tipo de sensação. E eu troquei a âncora, entendeu? Como eu tinha ancorado cerveja com comida, o que eu passei a mudar? Em vez da cerveja, eu coloquei o mate. Tererê, não sei como vocês chamam aí na região de vocês, erva mate gelada ou quente. Então eu comecei, todas as vezes que eu ia cozinhar, eu me forçava a tomar o mate, que para mim é saudável, é diurético, me ajuda na minha dieta, e automaticamente eu substituí aí a âncora da cerveja. Vê? Número 2, gatilho número 2. Meu primeiro gatilho, que eu falei para vocês, quando eu fugia dos problemas. Gatilho número 2, quando eu cozinhava. Gatilho número 3 que eu tinha, ambientes. Eu era a pessoa mais fácil do mundo de arrastar, como se fala na gíria aí. Quem me conhece sabe. Chegava um WhatsApp, oh, vamos ali? Ah, vamos. Na mesmíssima hora, não tinha tempo ruim, não tinha. Comigo era assim, me chamou, eu ia. E por mais que, por exemplo, determinadas pessoas me chamavam, incluso familiares, vamos no supermercado ali comprar alguma coisa para o almoço? Cara, domingo, 10 horas da manhã, eu tava em Biqueira buscando porcaria. Por quê? O ambiente e as pessoas moldam os seus comportamentos. Identifiquei o terceiro gatilho, que as pessoas e os ambientes em que eu estava me faziam me comportar dessa maneira, me faziam cair no uso de alguma maneira. Esse foi o meu gatilho número 3. Vocês conseguem entender que são coisas simples, que parecem idiotas, mas não são. E o gatilho número 4 também, que me fazia terminar caindo no uso, era quando chegava à noite. Eu não sei o porquê disso, identifiquei o gatilho, mas não soube identificar o real, a emoção, talvez porque pelo horário ou porque a galera que usa aí já é mais de tarde para noite. Mas quando ia chegando aí 6, 7 horas mais ou menos da tarde, tarde e noite, vinha aquela vontade de usar. Então o que eu fiz? Chegava essa hora, ou eu jantava, ou eu ia praticar alguma atividade física, ou eu conversava com a minha esposa, ou eu simplesmente conversava com ela e ia fazer outra coisa, porque essa fissurinha que dá aí é rápida, dura 5 minutos, entendeu? Então, o processo pro adicto, esse é um dos processos, é identificar os gatilhos que ele tem para o uso. Gatilho, seja ele físico, seja ele de ambientes, seja ele de situações, e perceber quais as situações do dia a dia dele ele tem ancorado ao uso, incluso os próprios ambientes da casa, inconscientemente fazem alusão ao uso. Eu, pessoalmente, quando sentava na minha casa em determinado lugar, aquilo me gerava ansiedade e me dava vontade de usar. Simplesmente porque ali era o meu lugar de uso. Eu vivia em uma casa que tinha 2 banheiros. Quando eu ia para o banheiro do fundo da casa, nossa, aquilo vinha do fundo. E tinha um armarinho onde que eu guardava as coisas, e eu terminava abrindo esse armarinho para ver se não tinha nada ali dentro. Olha só, um simples banheiro me gatilhava a vontade de usar aquela porcaria. Então é essencial para um adicto em recuperação identificar quais os gatilhos, quais as emoções,
quais os ambientes, quais as pessoas que gatilham essa vontade, quais as situações em que gatilham essa vontade do uso, e controlar, substituir elas por outras coisas saudáveis, alimentação saudável, uma atividade física, um passeio. Se você tem namorada, esposa, conversa com ela, fala, vamos caminhar porque eu estou me sentindo mal. E é importante isso, muito importante. Mudou a minha vida. Eu tenho certeza que pode mudar a vida de qualquer um de vocês aí. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, sobre os gatilhos aí que nos fazem cair no uso de alguma maneira. Cuidem de vocês, cuidem das situações, emoções, pessoas e ambientes com que você frequenta, com que você vive, tá? Muitos problemas aí surgem mesmo até dentro da própria família, eu sei como que é isso. Então, nós, como adictos, temos estratégias para uso e você sabe, não tente se enganar e não tente fazer com que sua força de vontade seja o carro-chefe da sua vida, porque a força de vontade ela vem e vai, e a probabilidade que você faça alguma cagada aí, confiando na força de vontade, ela é muito grande. Identifique seus gatilhos, cuide-os como se fosse a sua própria vida e elimina toda e qualquer oportunidade que você tenha de uso. Beleza? Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê amanhã. Valeu!